Shalom, queridos. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje é Apocalipse, capítulo 2. Carta a Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. Nós vamos dividir em dois estudos, para não ficar muito prolongado. Ficaremos somente com metade desse estudo. Deixaremos a outra metade para a próxima semana. Em Apocalipse 2, o Senhor Jesus começa a narrar sua mensagem às 7 igrejas. O conteúdo desta mensagem pode ser dividido da seguinte forma: elogio e repreensão, Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. Elogio, Esmirna e Filadélfia. Repreensão, Laodiceia. Elas representam a Igreja Universal, isto é, um modelo geral da Igreja de Cristo, em toda a terra e em todos os tempos. Sendo assim, o número 7 não pode ser considerado um acaso, mas o símbolo de plenitude, ou seja, a Igreja de Jesus, em qualquer era, deve estar atenta a essas palavras. Todas elas eram alvos de muitas tribulações, tentações e perseguições. Por isso o Senhor as aconselha a ser fiel até o fim. Vamos ver Éfeso. A primeira mensagem é enviada a Éfeso. Jesus a elogia por seu trabalho dedicado, por sua perseverança. Reconhece que há muitos opositores ao seu redor, além dos falsos irmãos. A resistência da igreja também é destacada. Ela tem suportado muitos sofrimentos por causa do nome de Jesus e permanece crendo. Contudo, o seu amor pelo Senhor não é mais o mesmo. Veja bem que a gente pode estar aparentemente bem, porque ela estava bem, aparentemente, mas se o amor não era mais o mesmo, então isso é muito relevante, o que estava faltando. Faltando aquele mesmo amor que tinha no princípio. Isso é muito importante ser ressaltado, porque tudo que Deus requer de nós é que sejamos como Ele. Ele é amor. E nós estejamos sempre deixando em nossas vidas prevalecer o amor. Então, mesmo com todas essas coisas boas que a igreja de Éfeso estava recebendo elogio, mas é muito sério essa falta do primeiro amor. Quando Paulo escreve sua carta aos Efésios, dentre os muitos elogios, então, fé sincera, coração puro e uma consciência limpa. Paulo fez isso também elogiando a igreja de Éfeso. Passados anos, aquela congregação que tanto se destacou pelo seu fervor havia perdido o entusiasmo de servir a Deus. Não é que eles não amassem, isso fica claro na sua perseverança e resistência ao mal, mas estava sem entusiasmo. O amor traz entusiasmo. Então ele amava, mas estava sem entusiasmo. E tem que ter entusiasmo, você tem que fazer vibrando tudo com muita alegria para Deus. Fazer simplesmente por fazer não é bom. Deus vê a parte positiva de estar fazendo, porém Ele requer que faça com o amor, com aquele mesmo entusiasmo que se começa a fazer. A pessoa se decide, quer ganhar a família toda, quer ganhar os vizinhos, quer ganhar os amigos, colegas de trabalho, depois continua ainda querendo, mas não tem mais entusiasmo. E é isso que precisa.
No entanto, aquela geração não era tão empolgada no serviço cristão como foram seus antepassados. Quer dizer, no passado, os que começaram estavam assim, cheios de amor, mas agora está uma geração que não está mais empolgada. Está aquele amor somente como se fosse... aquele amor, né? Que você sabe que ninguém se conforma. A gente quer ver o amor e tem entusiasmo. O amor na sua plenitude. O Senhor os exorta ao arrependimento. Ele quer ver aquela igreja servindo com o mesmo fervor de antes. Caso contrário, ele retirará o seu candelabro do lugar dele. Isso significa que Éfeso deixaria de ser igreja, por consequente, morte espiritual. Deixar de ser igreja seria a morte espiritual. Vamos ver agora a Esmirna. Jesus deixa claro a Esmirna que conhece suas dificuldades, limitações de recursos e suas constantes e perigosas tribulações. O termo que João utiliza no grego para pobreza significa que estes crentes estão vivendo como mendigos. Essa palavra em grego, falta de recursos ou pobreza, lá no grego significa que eles estão vivendo como mendigos. Isso aconteceu provavelmente porque, devido à perseguição, eles estavam tendo seus bens confiscados pelo império. Para confortá-los, Jesus diz que, apesar de tudo isso, nele, em Jesus, eles são ricos. Se os nossos bens foram confiscados, se a igreja tiver uma perseguição desse nível, já sabe que, estando em Jesus, são ricos. O que não pode é se encontrar a igreja sem Jesus. Com Jesus somos ricos. A blasfêmia a qual o Senhor se refere no versículo 9 é uma referência à rejeição dos judeus, que não reconheciam Jesus como Deus e continuavam a maltratar seus servos, que agora em Jesus também são filhos de Abraão. Jesus considera que quem age assim contra seus irmãos tem parte com Satanás. Os crentes em Esmirna eram soldados de Cristo em uma severa guerra espiritual. O Senhor os avisa que alguns deles enfrentarão a prisão, mas os esforça a perseverar até mesmo diante da morte, pois o próprio lhe recompensará com a coroa da vida. O próprio aí é Jesus, pois Jesus haverá de recompensar qualquer um que passar por uma situação dessa com a coroa da vida. Não é somente a igreja em Esmirna, mas em todo o tempo a igreja passando por essas coisas, não esquecer que tem a recompensa, a coroa da vida. Não se pode perder essa esperança. Pérgamo. Ao dizer que sabe onde os moradores de Pérgamo moram, Jesus está dizendo que é ciente do contexto pagão em que eles estão inseridos, isto é, onde está o trono de Satanás. A expressão pode ter ao menos 5 significados. Essa expressão, o trono de Satanás, pode ter pelo menos 5 significados. A cidade era um polo de idolatria, pode ser por isso chamado trono de Satanás. Havia algum monumento que lembrasse um trono, pode ser por isso que tem essa expressão trono de Satanás. O lugar de adoração a Zeus lembrava um trono, e a divindade grega era reverenciada
por muitos povos na época. Pode ser também por isso essa expressão trono de Satanás. Esculápio lembrava uma serpente que também era reverenciada na região. Então, tudo isso podia estar sendo referido a essa expressão trono de Satanás. A cidade era reconhecida pelo culto ao imperador. Também outra coisa que pode estar se referindo, que essa expressão está se referindo. Trono de Satanás pode ser devido a essas situações que vocês acabaram de ouvir. De qualquer forma, Jesus reconhece que Pérgamo se destaca pelo paganismo. Então, não era fácil, né? O povo vivia longe de Deus e muito próximo de Satanás, a ponto de seu trono estar lá. Mesmo em meio a toda essa oposição, os crentes de Pérgamo permaneceram firmes, mesmo quando Antipas foi morto por causa de Jesus. Mesmo em sua fidelidade e devoção, a igreja houve de Jesus uma repreensão severa. O motivo, eles toleravam a presença de mestres que ministravam doutrinas que não estavam de acordo com o ensino dos apóstolos de Jesus. E levava muitos a um estilo de vida e práticas que não agradavam a Deus. Então isso é muito sério. Pode estar todo mundo bonzinho, tudo lindinho, mas se tiver com doutrinas contrárias à doutrina de Cristo, está mal. Tal era a gravidade de seu erro que o Senhor os comparou a Balaão e Balaque. Tiatira, vamos ver Tiatira. Uma das características das palavras de Jesus, às igrejas, que deve estar clara em nossas mentes, é o fato de que ele conhece as obras de cada uma delas. Isso é para a gente tremer nas bases, porque ele conhece as obras. Então ninguém pode esconder nada do Senhor Jesus. Como estamos como igreja do Senhor? Quais são as obras que estão sendo praticadas? O Senhor reconhece, Ele sabe muito bem o que foi que Ele disse que era para fazer. E Ele sabe o que nós estamos fazendo. Ele falou em Mateus 5,16, para nós fazermos boas obras para glorificar ao Pai que está nos céus. E em Mateus 25, ele mostra quais são as boas obras para que ninguém tenha dúvida e façam obras que ele não pediu. Então, só basta você ler Mateus 25, de 31 a 46. Nós, como igreja, temos essa obra para fazer. E caso estivermos fazendo outras coisas, Deus não fica nada oculto aos seus olhos. Jesus Cristo está olhando tudinho, nada passa despercebido ao seu olhar de fogo. É assim que diz a palavra que ele estava de cabelos brancos que nem a neve, olhos que nem de fogo. Aqui mesmo em Apocalipse a gente começa já sabendo disso. E esses olhos de fogo não fica nada sem ser contemplado. Mesmo que você estiver num quarto fechado, ninguém está lhe vendo, mas ele está. Aí é que está a questão. Ele está. Não tem lugar onde você procure se esconder que não vai ser achado. Mesmo que você descer debaixo do solo, não vai ficar oculto aos olhos dele. Onde você for, onde nós formos como igreja do Senhor, estaremos sendo visados. O foco somos nós. Ele está nos olhando e passeando no meio da igreja. Então, sejamos fiéis ao Senhor, aproveitemos o nosso discipulado de excelência, onde você estuda a Bíblia. Pela manhã, no lugar secreto, o capítulo do discipulado MyFJ, que é o capítulo da Bíblia, não é? De um livro da Bíblia, cada semana. Você recebe no domingo e fica até o sábado com o mesmo capítulo sendo repetido dentro do seu lar. Pela manhã, no lugar secreto,
meio-dia enquanto descansa o almoço e à noite com o culto doméstico. Vamos prosseguindo com a palavra, porque nós não podemos sair da palavra. A ordem do Senhor em Josué 1, capítulo 1, versículo 8, é: não se aparte da sua boca as palavras deste livro. A ordem do Senhor em Salmo 1, versículo 3, é que é para meditar na palavra de dia e de noite. Então, estamos no caminho certo, pela manhã, ao meio-dia, à noite, e uma vez por semana com o seu discipulador. Que maravilha! Veja como Deus é gracioso, conceder para nós a bênção de estarmos fazendo o que Ele mandou. Fazer o que Deus mandou é bênção para nossas vidas. Vamos ver aqui a Tiatira, que diz seu amor, fé, serviço, perseverança são agora maiores do que no princípio. Ao contrário de Éfeso, com o passar do tempo, o relacionamento deles com o Senhor cresceu. É isso que tem que acontecer em nossas vidas. Éfeso regrediu no amor, enquanto Tiatira, ela foi aumentando. O amor foi aumentando, a fé foi aumentando, o serviço foi aumentando, a perseverança foi aumentando, e agora eles estão maiores do que no princípio. Contudo, eles estavam permitindo que uma mulher que ensinava e tinha posição de destaque na igreja, a corrompesse com doutrinas diabólicas. Note que tinha uma mulher, mas que ela estava corrompendo. Não é porque ela era mulher, mas é porque estava corrompendo, estava dando doutrinas diabólicas. Então, nosso cuidado não é com o sexo, nosso cuidado é quem está falando, se está falando o que Deus realmente tem na sua palavra. O caso aqui é porque a mulher estava trazendo doutrina diabólica. E não vai dizer que ela estava fazendo isso porque ela era mulher, mas porque ela deu lugar ao diabo. Assim como com homens também trazem doutrinas diabólicas na igreja, basta dar lugar ao diabo, tanto a mulher como o homem. E não se esqueça que o Senhor tirou a mulher do lado do homem. Do lado, ela é companheira, ela é adjutora, assim como ela ajuda na área do dia a dia, também material, também ajuda na área espiritual. Numa igreja em célula, no modelo dos 12, a mulher está capacitada por Deus para ajudar o seu marido. Não é fácil se pegar um ministério e trabalhar nele sozinho. Então a mulher está como adjutora. E nós sabemos que é importante a parte da ajuda da mulher, porque ela alcança detalhes. Coisa que o homem pega o todo, mas ela vê os detalhes. Não é em vão que Deus deixou a mulher ao lado do homem para ajudá-lo. E não se vai admitir que você ou eu queira que a mulher ajude só na área secular. Então, na área secular, a mulher pode ajudar, tem um lar, pessoa, viu que ideia? Tem um lar, ali a mulher para ajudar, mas é para ajudar como? Ela ficar cuidando dos filhos, estar ali na sua casa para deixar os seus filhos do jeito que está escrito em Deuteronômio 6, de 4 a 9. Aí os homens, por causa da situação, por causa da cultura, permite suas mulheres saírem da sua posição de adjutora no lar para terem filhos cheios do Espírito Santo, filhos que serão homens e mulheres de Deus. Isso acontece quando a mãe está na palavra do dia a dia com seus filhos no lar. E aí o homem prefere que a mulher seja adjutora lá fora, ganhar mais dinheiro, que é para poder eles terem as coisas que eles sonham. Aí vamos ter os nossos sonhos realizados. É assim que fazem. Então, nessa área aí é que o homem não devia aceitar que a mulher estivesse ajudando lá fora, porque o lugar dela é para ajudar dentro do lar, organizar o lar. Nunca se viu uma empresa ter o vice-presidente e o presidente, todos dois fora da empresa. Então, é para abrir os olhos espirituais dos homens
Jesus já está chegando e os homens precisam abrir os olhos espirituais. Saber que sua mulher pode ser a maior doutora, mas o principal papel dela é dentro do lar. Então, o homem que está contra a mulher ajudar dentro de casa, ele está tirando o direito dos filhos serem homens e mulheres de Deus de excelência, porque esse papel, essa ajuda da mulher é fundamental. Então, nesse ponto é que a mulher não deve sair de casa para ajudar lá fora. Mas muitos homens não estão vendo isso, estão cegos pela ganância de possuir coisas que eles sempre desejaram e querem que a mulher esteja lá fora trabalhando para que esses sonhos deles não sejam retirados. Esse fato deve haver um conserto, né? Esse sim. Mas uma mulher ajudar o seu marido na área espiritual, ele vai seguindo ali juntos, eles vão seguindo juntos, tudo casando, como no caso, o apóstolo Elias falou de oração, falou de um lugar secreto. Eu vim com a palavra, um discipulado com a palavra, que está tudo casadinho. Se você vai para o lugar secreto, como o apóstolo Elias mandou, você tem um capítulo da Bíblia para você a semana toda estar ouvindo Deus através desse capítulo. Está vendo que casadinho, que coisa linda Deus fez? A mulher ajudando o marido. Ele falou de lugar secreto, que é fundamental na vida de cada família. E eu falo do culto doméstico, que é fundamental, e a palavra que é trazida para o discipulado é a mesma palavra que vai ficar dentro do lar a semana inteira, no lugar secreto, ao meio-dia, enquanto descansa o almoço, e à noite, com o culto doméstico, com toda a família vibrando, pulando e saltando na presença do Senhor, por um capítulo que está sendo meditado de dia e de noite durante uma semana. Louvado seja Deus! Então, já podemos ficar por aqui, não é? Já vimos a Tiatira, já vimos como ela está, ela cresceu, né? Na fé, no serviço, no amor, mas foi reprovada a parte de ter apoiado uma mulher que estava trazendo doutrinas diabólicas. Se fosse um homem também estaria errado. Qualquer um que trouxer doutrina diabólica está cancelada essa obra, não podemos aceitar. Mas qualquer um, seja homem ou seja mulher, que trouxer a doutrina, a sã doutrina, a palavra de Deus, é para ser aceito e é para ser acompanhado e obedecido. Até se fosse uma jumenta no meio da igreja que se apresentasse para falar, não precisa mais acontecer isso, mas na antiga aliança precisou uma jumenta falar e o profeta teve que ouvir, porque foi Deus que estava usando a jumenta. E o homem teve que ouvir uma jumenta. Hoje, graças a Deus, nós estamos unidos, homens e mulheres, para escutarmos Deus falar. Deus fala com o homem, fala com a mulher, ambos profetizam, ambos ensinam, ambos ficam trazendo a fortaleza da igreja, aqueles que são chamados por Deus, homens e mulheres, porque está escrito em Atos 2:17, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. É bom que abra os seus olhos espirituais, sobre toda a carne, entendeu? Toda a carne. Então, homem e mulher têm o derramamento do espírito. E ele diz, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então, filhos são os homens, filhas são as mulheres. Então, Deus está bem claro aqui. E sempre esteve claro, ele nunca esteve oculto. Ele lá na antiga aliança, bem antes de Jesus chegar, ele já colocou uma mulher para ensinar um homem chamado Baraque, e todo o exército de Israel teve a vitória por causa do homem que se submeteu aos ensinos de uma mulher, porque Deus colocou assim. Então, louvado seja Deus, que o Senhor está sempre abrindo nossos olhos espirituais para a gente entender que são os últimos dias, Jesus está voltando e não quer encontrar contendas no meio da igreja, daqueles que aceitam mulher para ser uma profetisa, aqueles que não aceitam, essa confusão. É melhor que a gente vá lembrar que Jesus está vindo, é melhor que a gente vai fazer aquelas obras de Mateus 25, de 31 a 46,
É melhor que a gente esteja fazendo o que está escrito em Josué 1:8, onde ele diz para não se apartar da nossa boca as palavras desse livro. É melhor que a gente faça o que Deus mandou e esqueçamos as contendas, porque a igreja precisa ser encontrada em amor. Louvado seja Deus. E aqui nós vamos ficar. Nós temos muita coisa para falar, vamos continuar na próxima lição. Em nome de Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discípulos do MAI FJ, com todos os discípulos do MAI FJ, com todos os discipuladores, com todos os componentes de célula, com todos os líderes e colíderes de célula, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do nosso Deus.